Capítulo 27. Tudo se resolve. Após a morte de Dmitri, aos poucos tudo voltou à normalidade. Ludmila, nos primeiros tempos, sentia-se meio estranha. Sua vida parecia vazia, sem sentido e sem objetivo. Yuri, observando a mãe e notando seu estado de apatia constante, certa manhã aproximou-se e considerou preocupado. Minha mãe, vejo-a sempre triste e calada, quando deveria estar feliz. Cumpriu sua tarefa junto a Dmitri, fez tudo o que precisava e assistiu-o até o último instante. O que lhe falta, afinal? Ela quedou-se pensativa, olhando a nesga do céu que entrevia pela janela, respirou fundo e respondeu: Também não sei o que se passa comigo, meu filho. Realmente é como se faltasse algo em minha vida. Não sei explicar. Com a acuidade de que era dotado, o rapaz ponderou. Minha mãe, durante anos, a senhora deu o máximo de suas condições, pois a situação assim o exigia. Trabalhou muito e sem descanso. Era a última a deitar-se e a primeira a levantar-se com a aurora. Agora, apenas com as responsabilidades da casa, que não são poucas, sente certo vazio, deixado pela ausência de Dmitri, que centralizava nossas atenções e cuidados. Ao levar a ponta do avental aos olhos para enxugar uma lágrima que surgira, ela murmurou: Tem razão, meu filho. Mas o rapaz interrompeu-a, prosseguindo em suas considerações. Mãe, o tempo que Dmitri esteve naquele leito foi importante para ele e para nós. Todos nós notamos as mudanças que se operaram nele durante aquele período. E nós também mudamos, pois para aqueles que conviviam com ele era difícil tolerar seu comportamento no dia a dia, sempre irascível e violento sob o efeito da bebida. Confesso-lhe que procurei ajudá-lo de todas as maneiras, porém houve momentos em que estive para desistir, tal a resistência dele para melhorar-se. Todavia, durante o tempo em que esteve preso ao leito, aprendemos a amá-lo. Hoje, quando já não está entre nós, sentimos falta dele. Ludmila fitou o filho surpresa, enxugando uma lágrima, ao vê-lo revelar pela primeira vez seus sentimentos em relação ao padrasto. Percebia, no entanto, que ele falara igualando-se às demais pessoas, quando, na verdade, sempre tivera infinita paciência com Dmitri, demonstrando a cada instante seu carinho. Mais uma vez reconheceu a grandeza de alma do filho, fez um agrado em seus cabelos com ternura. Sempre admirei sua perseverança, Yuri. Você foi incansável, meu filho. Não, mãe, apenas cumpri um dever. Sentia que precisava ajudá-lo, como se fosse uma missão, entende? Contudo, apesar da falta que sentimos dele, a vida prossegue. A senhora tem o direito de ser feliz. Gostaria que saísse mais, que passeasse pelas redondezas, que visitasse suas amigas. Gregory vive a convidá-la para sair e a senhora sempre recusa. Por quê? Ah, meu filho, você não sabe como tudo é complicado. A morte de Dmitri ainda está muito recente e vive em meu coração, em minha mente. Quem sabe daqui a algum tempo eu possa pensar de outra maneira. O rapaz sorriu. Quem sabe? Faltam poucos meses para meu casamento com Natasha. Quero vê-la bem bonita. Por que não pede para Irina fazer-lhe um novo traje? Não será difícil comprar o tecido em Perm. Gregory trouxe de lá para sua casa nova uma grande variedade de coisas. Nesse momento, uma voz masculina soou na porta. Será que ouvi meu nome? Mãe e filho voltaram-se e sorriram. Gregory, exclamou Yuri animado, estava justamente falando em você. O recém-chegado cumprimentou Ludmila galantemente e depois o rapaz com carinho, enquanto uma expressão de divertida curiosidade bailava em seus olhos. Yuri apressou-se a explicar. Tentava convencer minha mãe a mandar confeccionar um traje novo para meu casamento com Natasha e lembrava-me de que você adquirira muitas coisas em Perm para sua nova residência. Sim, tem razão. Conheço um negociante que traz o que for preciso. Basta pedir, explicando detalhadamente o que deseja para evitar erros. E não precisa ser de Perm. Podemos pedir de qualquer lugar. Moscou, São Petersburgo.
Não lhe disse, minha mãe? Ludmila sorriu ante a ansiedade do filho, assegurando-lhe: Calma, Yuri, vou pensar e resolver o que fazer, está bem? Mas não creio que o que propõe seja essencial, meu filho. Não preciso comprar traje nenhum, ora essa. Tenho um vestido que servirá perfeitamente para a ocasião. O que julgo realmente imprescindível, meu querido, é que você seja feliz. O rapaz abraçou a mãezinha num gesto de ternura. Eu serei, mãe, eu serei, tenho certeza. Em seguida, Yuri despediu-se, alegando tarefas importantes e inadiáveis que Alexei Grotchenko lhe confiara. A mãe o abençoou e ambos viram-no montar seu cavalo e partir. Gregory não pôde deixar de comentar com satisfação. Mila, vejo com bastante otimismo o interesse e a confiança que o intendente Grotchenko tem por Yuri. Desde o acidente que vitimou o filho, tornando-se mais presente nesta casa, ele não poderia deixar de notar o carinho e as atenções de Yuri em relação ao doente. Seguramente também seus raros dotes de caráter, a generosidade, a gentileza, a mente ágil e atilada, a honradez. Esse período os aproximou e eu acredito mesmo que Grotchenko fará de Yuri seu sucessor na intendência destes domínios, quando não estiver mais em condições de trabalhar. Eu vejo mais, Yuri tem percepções extraordinárias que Monsieur Allan Kardec denominou de mediunidade, com as quais poderá ajudar muita gente no Ural. Sentir a presença daqueles que já morreram e poder comunicar-se com eles é uma condição que, no futuro, disseminar-se-á por todos os lugares, mas ainda é desconhecida na atualidade. Naquele momento, Ludmila lembrou-se de que por várias vezes, após a morte de Yuri Vanillevich, teve a sensação de que ele estava ao seu lado e arrepiou-se toda. Quando você fala assim, Gregory, sinto um pouco de medo. Reconheço a veracidade desses conhecimentos que adquirimos com a doutrina espírita, mas confesso que o invisível ainda me apavora. Não há razão para isso, minha querida. Os espíritos são como nós, com a única diferença de não terem mais o corpo perecível. Eu sei de tudo isso pelos nossos estudos, Gregory, mas ainda sinto-me insegura ao pensar que eles podem estar aqui nos olhando. Então não falemos mais nisso, mesmo porque não preciso de palavras para sentir-me feliz ao seu lado. Basta olhá-la, disse Gregory com um sorriso. Eles trocaram um longo olhar, intenso e cheio de amor, contentes por estarem juntos. Gregory sugeriu: Mila, vamos sair um pouco. Você fica muito presa à isba, às tarefas domésticas. O dia está lindo. Ludmila titubeou. No fundo, sentia-se um pouco envergonhada de sair com ele, por ser viúva, temendo comentários dos aldeões. Para ela, ser vista com outro homem era como se estivesse traindo o marido. Diante da insistência dele, porém, ela acabou aceitando. Eles saíram caminhando pelas redondezas, apreciando o bosque e o farfalhar das copas dos pinheiros, mas também dos plátanos, das chilhas, das groselheiras, das ameixeiras, das macieiras, o trinado dos pássaros, o canto das cotovias e o delicioso rumorejo de um riacho próximo. Tudo o que encontravam pelo caminho os encantava. Olhando para o alto, por entre as árvores, entreviam a luz do sol que iluminava lindamente aquele dia. Fazia frio, e sob as copas do arvoredo pisavam nas lâminas finas de gelo que recobriam o solo, resultado da geada que caíra à noite. Caminhavam felizes, apreciando a natureza, embevecidos pela companhia um do outro. Em certo momento, Ludmila sugeriu que seria melhor retornarem. Por que, minha querida? Sinto um prazer tão grande em estarmos a sós e podermos conversar. Um pouco impaciente, ela tornou. Eu sinto a mesma coisa, Gregory. No entanto, já faz algum tempo que saímos e não quero dar margem a comentários. Ele parou de andar e, segurando seus braços, virou-a para si, fazendo com que ela o olhasse. Depois falou com firmeza. Ludmila, você sente medo porque ainda teima em manter esta situação. Não acha que já é tempo de tomarmos uma atitude, de decidirmos nossa vida?
Afinal, nada devemos a ninguém, somos donos de nossas existências. Não é bem assim, Gregory. Não entende? Ainda estou de luto. Mal enterrei meu marido e você quer que eu assuma novo compromisso. Um pouco contrariado, ele aduziu. Em primeiro lugar, minha querida, não é verdade que Mal enterrou seu marido. Há mais de um ano que Dmitri faleceu e é hora de tirar esse luto pesado. Além disso, todos na aldeia são nossos amigos e torcem por nós. Sabem muito bem como foi sua vida ao lado de Dmitri, o quanto você sofreu e continuou sofrendo, devotando-se a ele após o acidente até o falecimento. Além disso, Ludmila, não se esqueça de que nós nos conhecemos muito antes e sofremos por desencontros dos quais não temos culpa alguma. Será que não é o momento de gozarmos um pouco de felicidade? Eu não sou a mesma jovenzinha de 16 anos que você conheceu em Moscou, Gregory. Nem eu sou mais aquele rapaz de 21 anos que a fitava embevecido e calado no salão de Madame Trousseau. Ambos estamos mais maduros, querida, e a vida é generosa conosco, pois nos concedeu nova oportunidade de ser felizes. Por que não aproveitar? Mais de 30 anos se passaram desde aquela época, Gregory. Veja como estou. Meus cabelos estão ficando grisalhos, minha pele já não é a mesma, nem meu corpo. Sinto-me velha. Ele tapou sua boca delicadamente com a mão, impedindo-a de prosseguir. Abraçou-a com carinho infinito, enquanto analisava seu rosto numa leve carícia. Depois murmurou com ternura. Para ser mais exato, 30 anos e 8 meses. Mas você continua linda, Ludmila, e eu a amo. Amo cada traço de seu rosto. Sua pele tem a mesma textura macia e delicada, e seu corpo está perfeito, como se o tempo não tivesse passado. Não ponha obstáculos à nossa união, meu amor. Permita-se ser feliz. Ludmila respirou profundamente e disse: Está bem, Gregory, prometo que vou pensar no assunto. Ele inclinou a cabeça, concordando com a decisão dela, não obstante um tanto decepcionado. Recomeçaram a caminhar de volta para a aldeia, ambos calados e pensativos. Ao chegarem à isba de Ludmila, ele não quis entrar. Ao despedir-se no portão, Gregory pediu: Pense bem em tudo o que conversamos, Ludmila. Não desistirei de você. Aguardarei sua resposta. Em seguida, afastou-se sem olhar para trás. Ludmila entrou na isba, descontente consigo mesma. Por que tinha que ser assim? Amava Gregory com todas as forças de seu coração. Então, por que não conseguia vencer-se? Por que esse temor de tomar uma decisão? Procurou o quarto e deitou-se com o coração partido. As lágrimas rolaram, umedecendo o travesseiro. O fato é que ela não confessava nem a si mesma que temia a reação de Dmitri agora no mundo espiritual. Sabia que ele não aceitaria vê-la com outro homem, mesmo se fosse o amigo que tanto a ajudara enquanto esteve entrevado no leito. Ela lembrava-se dos acessos de ciúme do marido quando ainda na carne, de sua violência, agressividade e tremia de medo. Talvez, se não soubesse desse outro mundo, pudesse dedicar-se a Gregory sem reservas, mas agora que sua mente se abrira para a existência do mundo espiritual, era impossível desconhecer a realidade e as consequências que poderiam advir. Em prantos, ela orava, suplicando a proteção de Nossa Senhora de Kazan. Quando Yuri chegou procurando pela mãe, encontrou-a adormecida. Cobriu-a, pois já era noite e fazia bastante frio. Ao despertar, Ludmila encontrou-se num lugar diferente. Parecia uma paisagem conhecida dos Urais, como tantas que existiam, mas uma névoa recobria tudo e não conseguia saber onde estava. Pôs-se a caminhar na tentativa de descobrir indícios que a esclarecessem, quando a névoa aos poucos foi se desvanecendo e ela viu-se num jardim florido pouco mais além, onde havia um bosque de pinheiros. Estava sozinha, mais tranquila, deparou-se com um banco de pedra e sentou-se. Apesar do local ser lindo e a temperatura agradável, definitivamente ela não conhecia o jardim. Pensativa, a sua memória voltou à última conversa com Gregory.
Lembrando-se de tudo que fora dito, recomeçou a chorar, preocupada com a situação que lhe parecia insolúvel. De repente, levantando a cabeça, vislumbrou à distância um vulto de homem que caminhava à sua direção. Então aguardou que se aproximasse. Talvez aquele homem pudesse esclarecer como chegar até ali. Ao aproximar-se mais, Ludmila notou que o conhecia, mas de onde? Era um senhor de idade indefinível, com ampla barba a cobrir o rosto. Vestia-se como um camponês, porém branda luminosidade o envolvia. Quando o recém-chegado ficou a cerca de 10 passos, ela prendeu a respiração perplexa. Senhor Tolstói? Sim, era eu mesmo. Sorri e abri os braços para envolvê-la com amor. Minha amiga correu e agasalhou-se em meu peito com serena confiança, parecendo não se dar conta de que eu já falecera e que essas efusões de carinho não eram comuns entre nós em outros tempos. Que a paz de Jesus esteja contigo, Ludmila. Ah, meu amigo, o Barini sempre me ajudou tanto. Senti falta de nossas conversas, de seus conselhos. Não tinha quem me ouvisse e pudesse orientar. Nesse instante, ela lembrou-se de alguém e não quis ser ingrata. Não tinha ninguém, até que encontrei Andrei. Sim, Andrei tem sido um grande e leal amigo em todos os momentos de sua existência. Mas sei que está sofrendo, Ludmila, e vim para ajudá-la. Nada tema, minha filha, tudo correrá bem. Confie em Deus, nosso Pai amantíssimo, que jamais deixa de socorrer seus filhos nas dificuldades. Não sabe tudo o que sofri na vida e como ainda sofro, Barini Tolstói. Presa às suas preocupações, ela preparava-se para relatar-me seus problemas, o que não permiti, visto que nada iria acrescentar de bom naquele momento. Procurei acalmá-la, mostrando muita compreensão diante de sua dor. Não se canse de contar-me suas provações. Sei de tudo, Ludmila. O Altíssimo sempre nos assiste com infinito amor e nos concede aquilo que precisamos para a elevação de nosso espírito. Assim, todas as dores têm uma finalidade útil, de aprendizado e crescimento espiritual. Os relacionamentos difíceis, as situações, as dificuldades e os sofrimentos são recursos de que o Senhor se utiliza para reconduzir-nos ao caminho do dever e do amor. Quando plantamos o mal, prejudicando a outrem, colhemos dores e sofrimentos. Quando fazemos o bem, sentimos-nos agraciados, pois infinitas bênçãos vertem sobre nós. Desse modo, com o tempo, passamos a entender que só o amor nos dar-nos-á a felicidade que almejamos. Mas trouxe você aqui neste momento com a permissão do alto, com o objetivo de facilitar a solução do problema que tanto a aflige. Parei de falar por alguns momentos, dando-lhe tempo para analisar o que fora dito. Enquanto eu falava, mentalmente ela revia os momentos difíceis que atravessara na vida, todos os sofrimentos, as amarguras e começou a chorar. Aguardei um pouco, depois prossegui. Não chore, Ludmila. Tem alguém aqui que deseja falar com você. Antes, porém, é preciso que recorde de fatos ocorridos no passado para poder entender as circunstâncias que determinaram tuas desventuras na atual encarnação. Assim dizendo, coloquei a mão sobre sua testa e disse: Feche os olhos, minha filha, e entregue-se às lembranças do pretérito. Estamos no século XVIII, no ano de 1709, em Moscou. Ela cerrou os olhos e logo as imagens começaram a surgir em sua tela mental. A princípio, ela viu-se na casa paterna, muito jovem, quando o pai comunicava seu casamento para breve, com o noivo escolhido pela família, Vladimir Bulgatov, em quem reconheceu Yuri Vanilevich. Apesar de perceber-se com outra aparência e outro nome, Natasha, reconhecia-se naquela jovem. Diante da decisão do pai, Natasha chorou bastante, mas acabou por resignar-se, sabendo que o noivo era muito rico. Depois, em outra cena, surgiu de novo, encantadora, vaidosa, egoísta e interesseira, vestida primorosamente, bem penteada e adornada com joias valiosas.
Ao som da música que tocava no salão, caprichosamente ornamentado, ela saiu dançando com o elegante cavalheiro, Vladimir Bulgatov, seu noivo. De repente surgiram outras cenas. Era madrugada e fazia muito frio, mas Natasha, ludibriando a vigilância dos criados, saiu de casa para encontrar-se com Mikhail Ulyanov, a quem amava com paixão, o Gregory atual. O encontro dos dois foi marcado por efusões de carinho e beijos apaixonados. Uma carruagem de aluguel os levou para a humilde residência do rapaz, que morava sozinho e poderiam ficar à vontade. Entraram abraçados e ele pediu-lhe explicações, ao saber que ela iria casar-se com Vladimir Bulgatov. Natasha, em lágrimas, explicou que nada poderia fazer, mas jamais deixaria de amá-lo, sugerindo inclusive que eles poderiam continuar encontrando-se mesmo depois de seu casamento. Mikhail estranhou tal proposta, que era contra seus princípios, mas por amá-la muito, nada retrucou. Assim, os amantes só deixaram aquele ninho de amor com o despontar da alvorada. Outras cenas surgiram. A vida de Natasha resumia-se a festas e saraus. Acordava muito tarde, tomava o desjejum e logo iniciava os preparativos para o compromisso da noite. De repente surge a imagem de um novo homem, Nikolai Petrovich, um aristocrata extremamente rico, que a privava da convivência com o czar e patrão de Mikhail Ulyanov. Apesar de estar noiva de Vladimir, que se dobrava aos seus encantos, e amar o jovem Mikhail, vaidosa, Natasha entregou-se a esse homem apenas por sua posição social, pois ansiava ser muito rica e respeitada na corte. Descobrindo o envolvimento de ambos, Vladimir encheu-se de ódio e os amantes tiveram de fugir às pressas numa carruagem puxada por 4 bons cavalos. Ante essas cenas, Ludmila ficou agitada, com o coração batendo forte por medo das consequências que viriam, enquanto chorava inconformada diante dos erros que cometera. Novas imagens surgiram. Vladimir descobriu onde os fugitivos estavam e, indo atrás dos traidores, matou Nikolai. Quanto a Natasha, abandonou-a à própria sorte. A jovem, que não era realmente má, apenas vaidosa, volúvel, inconsequente e interesseira, ficou desacreditada na corte e o czar, que tinha consideração por Nikolai Petrovich, obrigou-a a exilar-se numa província longínqua, onde veio a falecer alguns anos depois, consumida pelo remorso, sem nunca ter encontrado seu amor, Mikhail Ulyanov, que, ciente da traição da amada, profundamente magoado, nunca mais a procurou. Natasha morreu pobre e isolada de todos, numa pequena vila, assediada pela própria consciência, que não lhe concedia paz, e por aqueles que ela havia prejudicado, Nikolai Petrovich, o amante que perdera a vida por sua causa, e Vladimir Bulgatov, o noivo desprezado que jamais se recuperara naquela existência, morrendo de tanto beber. Apesar dos erros, Natasha repensou sua existência, desejando reparar os males que praticara. No final da vida, teve bastante tempo para refletir. Ao retornar para o mundo espiritual, compreendendo a enormidade de suas faltas, desejou ajudar aqueles que tanto havia prejudicado. Ao rever as cenas de seu passado, Ludmila chorou muito, compreendendo a razão dos insucessos que enfrentara na vida atual e dos sofrimentos que a atingiram. Por estar ciente de seu passado, julguei haver chegado a hora. Então fiz um gesto e alguém se aproximou. Ao perceber a presença de mais alguém, Ludmila estranhou, pois julgava que estávamos a sós. Enxugando as lágrimas, virou-se e, ao ver o recém-chegado, sufocou um grito na garganta. Dmitri, é você mesmo? Sua primeira preocupação foi com o estado dele, pois não tinha noção de que estávamos em outro plano, e pela sua lógica o esposo estaria ainda entrevado. Dmitri, você está andando, graças a Deus está curado. Ainda em fase de recuperação no mundo espiritual, ele respondeu com meu auxílio.
Sim, Ludmila, agora estou bem melhor. Agradeço infinitamente o tempo que Deus me concedeu de ficar preso àquele leito, pois tive a oportunidade de refletir bastante a respeito de tudo que fiz em minha existência. Agora sinto-me mais despojado das amarras que me prendiam à vida física. Por isso vim para libertá-la dos laços que nos uniam. Sei que você ama Gregory Fyodorovich e que ele também a ama. Confesso-lhe que conservava no coração muito rancor por ele, mas aprendi a estimá-lo depois do acidente. Acompanhei sua dedicação, senti o carinho que tinha por mim, apesar do que tentei fazer contra ele. Ludmila estranhou aquelas palavras e indagou surpresa. Dimitri, o que diz? Apesar do que tentou fazer contra ele? Nunca soube que tivesse desejado prejudicar Gregory. Evitei que ele falasse de situações que nada contribuiriam no momento. Olhei-o e ele entendeu. Não se preocupe, Ludmila, isso não importa agora. O importante é que eu e ele somos realmente amigos. Dimitri fez um gesto de despedida e desejou que ela fosse muito feliz. Dimitri, apesar de todos os problemas que tivemos, eu gosto muito de você. Agradeço-lhe a generosidade. Obrigada. Seja feliz também. Ludmila não havia notado, mas Yuri Vanilevich estava presente, mantendo-se um pouco afastado. Assim decidiu meu amigo Boris Petrovich, amigo espiritual, que ali participava do encontro também despercebido dela, de modo a não confundir ainda mais sua cabeça, o que fatalmente aconteceria se visse Yuri Vanilevich. Ludmila deveria despertar apenas com as lembranças realmente essenciais. Pouco depois, Ludmila abriu os olhos físicos. O sonho estava nítido em sua mente. Lembrava-se de ter recebido minha visita e a de Dimitri, o esposo falecido. Apesar de não se recordar de tudo o que fora dito, ficara o que era realmente importante. As primeiras claridades do dia entravam pela janela. Ludmila despertou estranhamente feliz e liberta das preocupações que a agasalhara na noite anterior. Era como se tudo estivesse muito claro em sua mente, sobretudo que o esposo falecido a libertara dos laços que os mantinham presos um ao outro. Não se lembrava das palavras, mas sabia que ele não estava descontente com ela. Ludmila levantou-se cantarolando, alegre e bem-humorada. Preparou a refeição e, quando o filho acordou, estranhou vê-la tão contente, diferente do dia anterior. O que houve, mãe? Ontem, quando cheguei, a senhora estava dormindo. Notei que tinha chorado e agora a encontro tão bem. Com um belo sorriso, ela concordou. Acordei feliz, meu filho. Hoje o dia promete ser muito bom e alegre. Pensei bastante em tudo que conversamos ontem e cheguei à conclusão de que você tem razão. Tenho que mudar minha vida. Satisfeito, o rapaz abraçou a mãezinha e saiu para o trabalho. Ludmila banhou-se, vestiu seu melhor traje, penteou os cabelos e saiu animada e decidida rumo à casa de Gregory. A casa nova era grande, construída com capricho e bom gosto, quase uma mansão, com um lindo jardim na frente e um pomar no fundo. Tocou a sineta e o criado veio atender. Ao vê-la, ele sorriu. Ludmila, entre, vou avisar o Barini de sua presença. Ao entrar na sala, senti um cheiro bom de flores recém-colhidas que invadia o ambiente. Estava assim entretida quando ouviu um ruído de passos atrás. Voltou-se e deu com Gregory, que viera apressado e sorridente ao saber de sua presença. Que prazer vê-la em minha casa, Ludmila. Nunca tinha me dado essa honra. Com o coração quase a sair pela boca, ela deu 2 passos ao encontro dele e disse com os lábios trêmulos: Gregory, você tem toda a razão. Perdemos tempo demais. Ele não disse nada. As palavras eram desnecessárias. Ganhou o espaço que o separava e abraçou-a demoradamente com paixão. Beijaram-se com infinito amor várias vezes. Depois afastou um pouco seu rosto do dela e Ludmila pôde notar que ele estava com os olhos úmidos, tal qual ela. Que milagre foi este, querida? Ainda ontem você mostrava-se tão... Ontem foi ontem, ela interrompeu-o firme.
Hoje é outro dia. Tudo muda de um dia para outro, não sabia? Ele sorriu, asseverando: Sim, e agora também acredito em milagres. Mas conte, o que aconteceu? Acomodaram-se em uma namoradeira estofada e ela começou a falar: Tive um sonho essa noite. Sonhei que estava num lugar estranho, cheio de névoas ao se desfazerem. Era um lindo jardim. Alguém vinha ao meu encontro e o reconheci. Era Leon Tolstói, meu amigo. Sim, ele mesmo, nosso amigo. Estava belo e parecia que à sua volta havia uma branda luminosidade. Conversamos e sei que ele ajudou-me bastante, serenando meu espírito. Depois vi Dmitri. Ele não estava mais entrevado, andava normalmente. Está curado. Você pode acreditar? Sim, minha querida, acredito. E o que ele disse? Não sei dizer o que conversamos, mas acordei com a certeza de que ele me libertou dos elos que nos uniam pelo casamento. Gregory, que ouvia as palavras da amada bastante comovido, entendeu que na realidade Ludmila tivera um desprendimento durante o período de sono e fora auxiliada por amigos espirituais, especialmente pelo querido Tolstói. Fizeram uma oração a Deus, agradecendo ao querido amigo pela ajuda e também a Dmitri, que ele entendia não mais fazer oposição ao seu casamento com Ludmila. Depois, sereno, murmurou: Isso quer dizer que podemos nos casar, Ludmila. Então, peço-a oficialmente em matrimônio, aceita? Ludmila sorriu extasiada. Claro que aceito, querido. O que acha de nos casarmos no mesmo dia de Yuri? Acho esplêndido. Abraçaram-se de novo, finalmente sentindo-se felizes depois de tanto sofrimento. Ali presentes, nós também estávamos muito contentes com o sucesso do encontro, na noite anterior de todos os espíritos envolvidos.